O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante da passagem da multiplicação dos pães, uma passagem muito conhecida de todos nós. E ela é muito propícia para este tempo que nós estamos vivendo, porque ela nos mostra a única pessoa que pode organizar a desorganização da nossa vida. Nós estamos vendo aqui a única pessoa que pode realmente saciar a nossa fome, que é Jesus Cristo. Nós temos aqui um contexto interessante. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. O que será que Jesus foi fazer lá? Pelo menos em intenção, porque eu acho que nem deu tempo, que o povo correu atrás e atrapalhou, né? Porque depois da morte de João Batista, nós sabemos que João Batista é o precursor. Fica claro que o tempo de Jesus chegou. Fica claro que o reino de Deus está acontecendo. Em momentos importantes da vida de Jesus, momentos que antecedem, momentos importantes, geralmente ele se retira para ficar em silêncio, para entrar em oração, porque realmente é um tempo de preparação para um outro tempo mais duro que vem. Jesus sai, vai para um lugar deserto e afastado. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E Jesus viu uma grande multidão. Já aconteceu com vocês, de vocês terem trabalhado pra caramba e pensar assim, agora eu vou descansar. E aí alguém toca a campainha, alguém pede alguma coisa, surge alguma coisa a mais para fazer? Todo mundo já passou por isso, né? O que dá vontade de fazer nessa hora? Não fala, só pensa. O que é que moveu o agir de Jesus? Jesus, ele não pôde fazer aquilo que ele precisava, que ele queria, igual a gente muitas vezes. Mas quando ele olhou para aquela multidão, ele viu a multidão e se encheu do quê? Compaixão. O que é compaixão?
não é uma palavra nova, nós já ouvimos várias vezes. Eu olho com o coração. Eu me coloco no lugar do outro. Lembra do samaritano? Do bom samaritano? O que ele sentiu pelo homem que foi espancado? Compaixão. Eu me coloco no lugar do outro. Eu sinto na minha pele a dor do outro, o que o outro sente. E quando Jesus olha para aquela multidão, ele sente a necessidade de um rumo, de um sentido para a vida, de uma orientação. Que numa outra passagem nós vemos que Jesus percebe que aquele povo é como um povo, como ovelha sem pastor, né? E como nós carecemos de boas lideranças hoje em dia. Como está difícil. Nesse tempo de pandemia é que nós vemos os limites, a dificuldade de discernimento das nossas lideranças. Eu não falo desse tipo de liderança ou daquele, eu falo no geral, inclusive dentro da própria igreja. Nós vemos decisões mal tomadas, eu não vejo má intenção. Eu não vejo ninguém brincando Bom, ninguém não sei, né? Mas em geral, brincando com a vida do outro. Mas a gente vê muita falta de discernimento, de eleger prioridades, de ver o que realmente é importante, de tomar medidas socioeducativas. Muitas lideranças ainda lidam com o povo como se fosse gado num curral. Vai para lá, vem para cá, né? Então a gente vê que como está difícil. Será que está diferente? Eu não vejo que o povo de hoje está diferente daquele povo de Jesus. Povo sem norte, sem rumo. A pandemia está mostrando isso, o despreparo das pessoas e das lideranças para lidar com isso. Fica muito claro isso. Basta olhar, basta perceber, não é? E aí Jesus sentiu compaixão, se colocou no lugar. Então, apesar do seu cansaço, da sua necessidade de se recolher, ele se abre novamente, se coloca a serviço. E é interessante que a noite chega, o lugar era deserto, e aí então chegaram os discípulos, como sempre, homens de pouca fé, desnorteados, e achando que podem decidir por Deus. Já chega com a decisão pronta. Eles não perceberam quem é o mestre ainda. Despede essas multidões, porque o lugar é deserto, a hora está adiantada. Eles não chegaram perguntando o que nós fazemos. Despede as multidões. Uma decisão precipitada, não discernida. Como é que ia mandar aquele povo para casa no meio da noite? Não ia dar tempo de chegar na cidade. Era perigoso voltar. Era melhor ficar no grupo, o rebanho, mais forte, protegido. Queria dispersar. Queria mandar para casa. Cada um se vira. Não é assim. E aí Jesus fala: não precisam ir embora. Vocês podem dar de comer. E aqui nós vemos um milagre acontecendo em dois níveis. No nível humano, social, basta uma organização e muita coisa se resolve. E no nível espiritual, dá-lhes vós mesmos de comer. E aí então o que é que Jesus fez? Abençoou. Ele é o detentor do milagre. Ele pode realizar o milagre, nós não. Mas ele fala: dá-lhes vós de comer. Então existe a parte de Deus e a parte do povo. Qual que é o milagre aqui, digamos, social? É a partilha. É a organização. Coloca sentado, repartam o pão. Ele organizou. Grande parte do nosso sofrimento é falta de organização. Grande parte da dor da humanidade é falta de organização. É má distribuição de renda, é má aplicação dos recursos, e aí por diante. Muito dos males da humanidade seriam resolvidos se houvesse uma organização melhor. Vamos olhar para os países desenvolvidos, a lei funciona. A distribuição é muito mais justa, não é que não tenha corrupção, existe, não é? Mas a gente vê que o negócio lá é bem organizado em vários países desenvolvidos. Isso gera qualidade de vida, isso gera aprendizado,
Isso motiva as pessoas a se desenvolverem, e aí vai. Então existe a questão social, que não é culpa de Deus. Tem gente culpando Deus por essa pandemia. Mas nem assim. A gente vê que o povo aprende. Eu não estou falando só aqui na nossa cidade, eu estou falando no geral. A gente dá prioridade para tantas coisas e acaba deixando a igreja em último lugar. Sendo que a igreja é um dos lugares mais seguros para o povo neste tempo. Tanto porque cuida da alma, quanto porque está bem limpinha, bem higienizada. Muito mais do que a maioria dos pontos comerciais da cidade. Que estão bem cuidados. A gente vê uma organização. Mas vamos comparar a higiene, a segurança de uma igreja com a maioria dos pontos comerciais. E nós vamos percebendo que Deus vai ficando por último. E aqui entra o milagre. Por melhor que seja a organização de um povo, por melhor que seja a distribuição de renda de um povo, existem países riquíssimos com alto índice de suicídio e depressão. Então tem uma parte que nós não vamos conseguir resolver, que só Deus pode fazer, que é a bênção que Jesus deu. E nós não entendemos, parece que a nossa ficha não cai, a mente não se abre. E nós continuamos muitas vezes deixando Deus por último. Então aqui juntou a organização do povo e a organização de Deus. Deus não falha. E quando o povo faz sua parte, o milagre acontece. Jesus abençoou, obedeceram Jesus, fizeram do jeito que Jesus mandou e todo mundo comeu. Ninguém passou fome. Ninguém precisou se expor ao risco, ao perigo e ir para casa de barriga vazia. E ainda sobraram 12 cestos. 12 aqui. Quantas tribos tinha em Israel? 12 tribos. Tem comida para todo mundo. Não vai faltar, né? E a gente vê se cumprir lá no Evangelho o que Isaías promete lá na primeira leitura. Vinde às águas, vós que não tendes dinheiro. Vinde comer e comprar sem dinheiro, tomar leite e vinho sem nenhuma paga. Satisfação completa, só Deus pode nos dar. Gente, para vencer essa pandemia, não adianta cuidar só do corpo, tem que cuidar da alma. É um mistério a forma como essa doença contamina. Nem a ciência consegue explicar. E nós precisamos fortalecer essa parte na nossa vida. Lá na segunda leitura, nós vamos ver São Paulo dizendo: quando encontramos o amor verdadeiro, nada pode nos separar dele. Nada. Nem a fome, nem tribulação, nem angústia, nem nudez, nem perigo, nem a pandemia. Deus está conosco. É isso que a palavra de Deus nos lembra. Se nós quisermos que o milagre aconteça na nossa vida, nós precisamos, primeira coisa, parar de querer decidir por Deus. Achar que a gente sabe mais que Ele. Foi a tentação dos discípulos. Eles chegaram falando: despede as multidões. Jesus falou: não. Aqui eles vão encontrar de comer. É a partir daqui que o milagre acontece. Só vai embora para casa de barriga vazia quem quer. Diante de Deus ninguém passa fome. Só não encontra aquele que não busca. E se estamos impedidos de nos reunir nesse lugar, que é a nossa casa, que é a nossa igreja, nós não estamos impedidos de nos encontrar com Deus dentro das nossas casas, enquanto isso for a única forma de nos encontrarmos com Ele. Deus não vai deixar você de coração vazio. Deus com certeza alimenta a nossa fome.